E o grupo terrorista Hamas parabenizou o então candidato Lula pela vitória nas eleições de 2022. Na época, os extremistas islâmicos afirmaram que a eleição de Lula era uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, abre aspas. Ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais, fecha aspas. Na época, Lula não comentou o apoio, Paulo. Ele não comentou porque ele é covarde, né? Mas ele comemorou, com certeza, com certeza. E essa ligação do Hamas com o Lula, com a esquerda brasileira, né, vamos dizer assim, ela tem uma questão de identidade. Ambos são movimentos de ruptura. O Hamas é um movimento de ruptura violenta. A esquerda brasileira, ela nasce, assim, essa nova esquerda brasileira, ela nasce com isso, com um pensamento revolucionário, e muitos dos quadros, inclusive os atuais quadros, participaram de luta armada, cometeram crimes, assassinaram pessoas. Então, há aí um reconhecimento de legitimidade, inclusive nos meios de ação que são empregados pelo Hamas. O Lula, na sua experiência anterior no governo, depois da dona Dilma Rousseff, como bem o Hamas colocou na nota deles de apoio ao Lula, ele sempre teve, não a favor da Palestina, teve contra Israel o tempo inteiro. A esquerda brasileira tem esse viés. Eu, como deputado, tive a oportunidade de relatar alguns acordos de cooperação entre o Brasil e o Estado de Israel. Sempre encontrava resistência na esquerda no parlamento. Obstrução de todo tipo, votação contra, independente do mérito. Acordo de cooperação científica entre universidade e tal com Israel, não pode. Eles têm que se levantar contrariamente, porque eles estão ao lado de todos os movimentos de desestabilização, né? A escória do mundo, né, que tenta desestabilizar qualquer ordem posta em regiões, vai encontrar respaldo na esquerda brasileira, porque isso está no software do nosso esquerdista padrão, né? Então, seria estranho, infelizmente, se essa identificação não ocorresse, né? Quem exalta Marighella, por questão de coerência, vai estar sempre do ladinho do Hamas. Bom, e ainda nesse assunto, uma checagem de usuários da rede social X desmentiu um texto do site de esquerda Brasil 247. Publicado no sábado, a reportagem afirma, abre aspas, é falso que o Hamas parabenizou Lula por vitória na eleição, fecha aspas. O contexto acrescentado pelos leitores da plataforma reafirma que o Hamas parabenizou sim o presidente Lula pela eleição, conforme nota do site do próprio Hamas e que foi fartalmente divulgado pela mídia à época dos fatos, né, Silvio? É verdade, Paula. E tem um nome, toda essa ligação do governo Lula, do PT, com o Hamas. O nome é Celso Amorim, o atual assessor de assuntos internacionais do governo, que foi chanceler do Lula em governos anteriores. Recentemente, aliás, o Lula andou falando que não devia na ONU, vou ler até aqui o trecho, em abril, ele disse o seguinte, a ONU era tão forte que em 1948 conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, não consegue criar o Estado palestino. Tá? Estava na Espanha, o Lula. Em abril, foi agora. Não adianta falar que isso é narrativa, isso é coisa antiga, não, foi agora. Quem é o mentor intelectual de tudo isso? Celso Amorim. E vamos chegar lá. Vamos pedir para a produção colocar na tela um livro. Está lá, Engajando o Mundo. Vai aparecer para vocês daqui a pouco. A construção da política externa do Hamas. Política externa do Hamas nós estamos assistindo agora. Estarrecidos, chocados com as cenas que nós, infelizmente, temos de presenciar de terrorismo. Terrorismo é a política externa do Hamas. Quem prefaciou este livro? Celso Amorim. Vou ler aqui
inclusive, um trecho, abre aspas. Durante um período, o presidente Lula e eu defendemos fortemente um diálogo amplo e não discriminatório entre palestinos. Nosso representante em Ramallah é a capital administrativa da Cisjordânia. Visitou Gaza e teve discussões com autoridades do Hamas. Palavras de Celso Amorim, que prefaciou um livro sobre política externa do Hamas. O comentário poderia terminar aqui. Basta. Basta. Então, como bem disse a Aline, nossa entrevistada agora há pouco, que vive há anos em Israel, é preciso uma resposta clara e direta do governo brasileiro condenando o que aconteceu. Não houve essa reação brasileira clara e direta, chamando de terroristas. Não houve essa condenação. Os ministros se manifestaram hoje, inclusive, vi uma declaração do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Todas as frases têm um mas, tem uma conjunção adversativa em todas as declarações, até na própria declaração do presidente, feita por escrito no final de semana. Cadê aqueles deputados do PSOL, do PT, do PCdoB, que assinam manifestos pró-Hamas? É impossível legitimar um grupo, e olha, eu tenho dificuldade até para falar grupo para se referir a eles, que mataram a sangue frio homens, mulheres, sequestraram crianças. O Benjamin Netanyahu escreveu isso e também falou, está no Twitter, quem quiser, no X, quem quiser. Crianças foram amarradas e queimadas. Isso é uma barbárie, é difícil até de falar, de comentar isso diante de uma câmera. E aí vão passar pano. Olha, de verdade, não dá, né? Silvio, nós temos o trecho do Lula que a gente vai exibir agora, você comentou. Veja que a ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Aí, Augusto. Bom, o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança. Faça com que a ONU funcione. Tenta, mas é tão íntimo dos palestinos, o nosso Celso Amorim, vai para lá, agora, viaja para lá. O Lula diz que se resolve uma guerra com a cervejinha, vai para lá. Gosta de viajar, vai lá e tenta um acordo de paz. Que é o seguinte, a gente, os democratas, nós separamos os palestinos, o povo palestino, existem os democratas palestinos, da organização terrorista. Quem confunde deliberadamente e mistura são eles. São eles que transformam, os terroristas é que transformam em escudos humanos os palestinos como disse a Aline, da faixa de Gaza. Aí eles jogam, no meio da população, eles jogam mísseis aí sobre Tel Aviv, sobre as cidades, né, de Israel. E não pode Israel reagir atacando a faixa de Gaza, porque, meu Deus, lá existem civis. Aí que está. Os palestinos têm que resolver esse problema. Os palestinos que discordam do Hamas, eles têm que dar um jeito de neutralizar. É claro que existe uma enorme dificuldade. Eles criam uma situação muito parecida com as dos piores morros do Rio. A polícia não entra porque o tiroteio pega todo mundo. E os moradores não têm meios, né, de se livrar daquilo. Agora, nesse caso, Israel lida com com um fato concreto intolerável. Tem os reféns lá, eles estão sofrendo ataques, eles têm que reagir. E vão reagir. E vão, nós sabemos que vão. Agora, é aí que aparece a mentira, né, permanente desses caras. Eles se ligam a tudo que pareça coisa esquerdista. O Hamas é um bando de assassinos. Os terroristas, é isso aí. Quer dizer, os que apoiam terroristas, como os militantes do Hamas, eles só não estão lá porque a covardia é maior, né, que a simpatia que eles têm, o amor que eles têm pelo que há de pior do mundo. Mas como é que faz? O Israel vai ficar quieto? É como
O governo brasileiro, do governo Lula, vivia dizendo isso aí. Mas Israel ataca a faixa de Gaza. Não, eles sempre contra-atacaram um país quando se intensificou um bombardeio que é diário. Você mora num país que elege seus governantes democraticamente. E todo dia um vizinho ele joga bomba para cima de você. Mas Israel, que é o intolerante, como repetem os militantes do PT. Não, são eles. Eles são os opressores. Então, a Aline disse, está ali. Os israelenses continuam tratando como seres humanos os árabes que moram lá. E, enquanto isso, o Hamas sequestra americanos, alemães, brasileiros. O governo brasileiro não é solidário nem com os brasileiros que vivem lá. Ele manda um avião para trazer de volta, só, que é o mínimo. E o Lula não abre a boca. Agora está se recuperando da cirurgia plástica. A outra já está bem. Dura 3 dias a outra. Quanto tempo que ele está quieto? Então ele quer aparecer remoçado, né? Num mundo assim, depois de estando na presidência do Conselho de Segurança. Isso é o PT. E os ministros, né? O ministro dos Direitos Humanos. Não abre a boca. O ministro Flávio Dino. Não. Política do silêncio, né?